boa noite. Olá, boa noite. Polícia busca pistas da quadrilha que assaltou a empresa de carros fortes em Santo André. 9 suspeitos estão presos. Temer, no Rio, comanda a reunião sobre as Olimpíadas e faz balanço positivo. Ele não vai ao encerramento no domingo. E nadador americano reconhece que era mentirosa a história de assalto contra ele e mais 3 colegas no Rio. Agora à noite, eles foram liberados para voltar aos Estados Unidos. Justiça prorroga a prisão de 12 investigados na Operação Hashtag, que apura envolvimento de brasileiros com o Estado Islâmico. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Quem nunca sofreu por um amor não correspondido ou teve problemas no casamento? No Todo Seu de hoje, o nosso quadro Conselheiro Sentimental tira todas as suas dúvidas sobre esses assuntos do coração. Tem ainda o melhor da gastronomia. E tem um musical imperdível com a banda Eva. É hoje, 10h30 da noite, é claro, estou aqui te esperando, pode vir. Polícia busca novas pistas para prender todos os criminosos que participaram da tentativa de assalto à empresa de transporte de valores Protege, em Santo André. Até agora, 9 suspeitos foram presos, mas a polícia acredita que mais de 30 homens tenham participado da ação. Os 9 suspeitos de integrarem a quadrilha que tentou assaltar uma unidade da Protege em Santo André, no ABC Paulista, foram transferidos hoje de manhã do DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico em São Paulo, para o Fórum de Itapecerica da Serra. De 3 em 3, foram colocados nas viaturas da polícia. Aqui no Fórum de Itapecerica da Serra, os suspeitos participam de uma audiência de custódia, já que foram presos em flagrante. Eles foram apresentados ao juiz, que vai analisar o pedido de prisão. Eles podem responder por tentativa de latrocínio, tentativa de roubo, organização criminosa e porte de arma. 7 homens estavam numa chácara em Itapecerica da Serra e foram presos ontem pelo DENARC. Mais tarde, outros 2 foram detidos pelo DEIC. Os policiais encontraram armamento pesado, em grande quantidade, numa casa na zona leste da capital. Segundo a polícia, o material foi usado no ataque à sede da transportadora de valores, na madrugada de quarta-feira. Na ação, que durou cerca de 40 minutos, a quadrilha incendiou veículos para fechar as vias e houve intensa troca de tiros. Um vigilante da Protege ficou ferido. Os assaltantes fugiram sem roubar o dinheiro. Este foi o 4º ataque a empresas de transporte de valores só este ano no estado. E no final da tarde, o juiz Fábio Pando de Matos converteu a prisão em flagrante para a preventiva. Com isso, os 9 suspeitos devem ficar presos por tempo indeterminado. À tarde, integrantes da Força Tarefa, que investiga a tentativa de assalto à Protege, deram detalhes sobre as prisões e o armamento pesado apreendido. Uma conta de água encontrada em um dos carros dos criminosos levou a polícia à casa na Vila Alpina, na zona leste da capital, onde estavam as armas. Foram 25 fuzis apreendidos, entre eles 2 dos mais potentes do mundo, que derrubam até avião. O .50, que consegue atravessar, por exemplo, um carro forte. A munição, segundo a polícia, veio do Exército de Israel. Já a origem das armas, pistolas e fuzis como a AK-47 ou a AR-15 e ainda a granada, dinamite e coletes à prova de bala, ainda será investigada. O material encontrado numa casa na zona leste de São Paulo possivelmente também foi usado em outros ataques a transportadoras de valores. Mas a polícia tenta desvendar como funciona a articulação entre criminosos de diferentes quadrilhas. É que as quadrilhas, elas interagem entre si. 3, 4, 5, 6 integrantes de uma quadrilha, às vezes praticam o delito com outra quadrilha. Eles vão se misturando
fazem um consórcio. Então é difícil a gente limitar. Tem 10, 15, 20 grupos fazendo isso. Por enquanto, a polícia diz que a facção criminosa PCC não aparece nas investigações, mas há outros bandos que já foram identificados. A polícia acredita e também apura que alguém de dentro da empresa passa informações para os bandidos. A tentativa de roubo à sede da Protege na madrugada desta quarta-feira foi uma surpresa para os policiais aqui do DENARC. Isso porque eles só chegaram aos suspeitos por causa de uma outra investigação sobre tráfico de drogas. Quando soubemos, na madrugada, no começo da manhã, 2, 3 horas depois do fato, que o alvo da investigação tinha se movimentado, nós nos dirigimos a uma metalúrgica, que nós sabíamos que ele tinha passado por ali, perto de Suzano, e lá nós obtivemos as informações sobre o sítio em Itapecerica da Serra. Em seguida, com documentos encontrados dentro de um dos carros blindados, nós encontramos as armas, ou 90% das armas que os senhores estão vendo aqui, escondidas numa casa na zona leste de São Paulo. A conta de água da casa estava dentro de um dos carros. Os acusados de participação no ataque em Santo André tiveram a prisão preventiva decretada e vão aguardar presos em centros de detenção provisória até o julgamento. Polícia Civil de São Paulo indicia a estudante de jornalismo Patrícia Leles por calúnia e extorsão. Ela vai ser investigada por acusar o chefe de gabinete do deputado pastor Marco Feliciano do PSC, Thalma Bauer, de sequestro e cárcere privado. No começo do mês, Patrícia afirmou à polícia que foi ameaçada por Bauer porque pretendia denunciar Feliciano por estupro e agressão. Desde então, surgiram vídeos que desconfiguraram a situação de sequestro descrita pela estudante. Um deles mostra Patrícia e Bauer negociando um pagamento pelo suposto silêncio dela sobre o caso. Patrícia é suspeita de cobrar R$300 mil do chefe de gabinete de Feliciano para gravar um vídeo desmentindo as acusações. O ex-namorado de Patrícia também prestou depoimento e afirmou que entre os dias 30 de julho e 5 de agosto, período em que ela esteve em São Paulo, eles ficaram 4 noites juntos em um hotel no centro da cidade. No depoimento, ele disse que Patrícia não encontrou o assessor de Feliciano nestes 4 dias. O delegado responsável pelo caso afirma que vai pedir a prisão preventiva dela depois do término do inquérito. Alguns dias depois das denúncias, Feliciano gravou um vídeo ao lado da mulher para desmentir Patrícia e afirmou que a perdoa. O caso de São Paulo não tem relação com a acusação feita pela estudante contra Feliciano por estupro e agressão, que está com a polícia de Brasília. Pecuarista José Carlos Bunlai é internado e juiz Sérgio Moro adia a volta dele para a prisão. Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, está internado em São Paulo. Ele estava preso em casa, mas na semana passada, Moro determinou que ele voltasse para a cadeia. Pela decisão, isso deveria acontecer no dia 23, terça-feira da semana que vem. Mas com a internação, Moro prorrogou o prazo e Bunlai terá de se apresentar somente no dia 30. O juiz pediu para que a defesa apresente o resultado dos exames médicos. Na Lava Jato, Bunlai é réu pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Ele tomou um empréstimo fraudulento junto ao Banco Chain de R$12 milhões em 2004. O dinheiro foi para o PT e o empréstimo jamais foi pago. O Grupo Chain foi compensado por meio de um contrato bilionário com a Petrobras. Bunlai também é réu na Justiça Federal em Brasília, junto com o ex-presidente Lula, o ex-senador Delcídio do Amaral e o banqueiro André Esteves. Eles são acusados de obstrução à justiça por supostamente tentarem comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ontem, Bunlai chegou a prestar depoimento à Polícia Federal sobre o sítio de Atibaia. A força-tarefa da Lava Jato acredita que o imóvel pertence à família Lula, o que o petista nega.
E o juiz Sérgio Moro determinou ainda que o lobista Adir Assad volte à prisão. Na Lava Jato, Assad já foi condenado a 9 anos de prisão. Ele estava em liberdade devido a um habeas corpus dado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele também é investigado em outras 2 operações da Polícia Federal. Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA pede explicações sobre o processo de impeachment de Dilma ao governo Temer. A OEA não tem poder para barrar o processo em tramitação no Senado. Se der algum posicionamento sobre o caso, seria mais um ato simbólico e político. A comissão foi provocada por deputados do PT que questionam o processo de afastamento de Dilma Rousseff e pedem que a Organização dos Estados Americanos dê uma liminar para suspender o impeachment. O governo prestará os esclarecimentos via Itamaraty. Temer já pediu subsídios à Câmara e ao Senado para tentar desconstruir a tese de aliados de Dilma de que o processo de impeachment é um golpe. Os parlamentares do PT também foram notificados para prestarem esclarecimentos. Depois que ambos os lados se manifestarem, a OEA vai analisar se concede a liminar ou se leva o caso ao plenário da Corte Interamericana de Direitos Humanos da instituição. No entanto, uma possível decisão favorável aos petistas dificilmente traria consequências práticas ou anularia o processo. O efeito da decisão seria mais simbólico. O julgamento final de Dilma no Senado começa na próxima quinta-feira. A petista falará aos senadores no dia 29. A expectativa é de que a votação aconteça até o dia 31 deste mês. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a investigação das contas da campanha de Dilma Rousseff de 2014. O Tribunal Superior Eleitoral identificou indícios de que 40 empresas podem ter sido utilizadas para lavar dinheiro de má origem aplicado na campanha eleitoral de Dilma Rousseff em 2014. 40 empresas. Essa novidade veio à luz numa notícia veiculada no site da revista Veja. Nesse rol de empresas sob suspeição, há um pouco de tudo. Gráficas fantasmas, empresas sem funcionários, outras que apresentam como endereço casas em bairros residenciais humildes, uma delas até com um puxadinho de madeira. Na contabilidade da campanha, são prestadores de serviço. Na vida real, são indícios de fraude. Muitos milhões receberam essas empresas. 39 delas receberam 55 milhões de reais. É muito dinheiro. A coordenação de campanha de Dilma Rousseff, a coordenação jurídica, diz que as contas da campanha já foram aprovadas. Afirma que se há problemas com os prestadores de serviço, a campanha não tem nada a ver com isso. Ora, fala sério, né? O TSE já aprovou a sua valentia caçando no varejo muitos prefeitos. No atacado caçou aqui e ali alguns governadores, mas nunca caçou o presidente da República. Se essas fraudes são confirmadas, o caso é de cassação. Agora responde aí você. Você acha que a justiça eleitoral no Brasil caçaria um presidente da República? Boa noite. Indicador de atividade econômica da Serasa Experian, chamado de PIB mensal, tem pior primeiro semestre desde 1991. De acordo com os economistas da Serasa, o desemprego em alta, o baixo nível de confiança de consumidores e empresários e o crédito mais restritivo contribuíram para o quadro recessivo da economia brasileira. Os números divulgados hoje mostram que nos primeiros 6 meses do ano, o PIB fechou em queda de 4,3%, isso na comparação ao mesmo período do ano passado. Em junho, o indicador apresentou recuo de 3,2%, isso na comparação com junho de 2015. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O ambiente é de maior confiança. O governo até elevou a previsão de expansão da economia no ano que vem de 1,2% para 1,6%. Mas a realidade mostra que ainda estamos em uma das maiores crises da história, com desemprego em alta, até na indústria, que começa a dar sinais de alguma reação. Para que as projeções mais otimistas se confirmem, o governo terá de avançar com tudo o que vem propondo, especialmente o ajuste das contas públicas. E não é só isso. Tem também a aceleração das concessões e privatizações, que, além de representarem mais investimentos, podem assegurar uma geração importante de receita, ajudando no ajuste fiscal.
Tem a inflação, que precisa ter uma queda efetiva para dar condições de o Banco Central reduzir os juros, que são uma outra trava para a atividade econômica. E é preciso agir rápido. Por enquanto, ainda tem a questão da interinidade, mas a partir de setembro, definido o quadro político, o governo terá de agilizar todas as iniciativas e mostrar mais força política. Terá pela frente grandes desafios. Pontos centrais para o ajuste das contas públicas já geram resistência. O governo vai apresentar a proposta orçamentária do ano que vem, considerando o limite de ampliação de gastos com base na inflação do ano anterior, ou seja, inflação deste ano. Mas e os estados vão se enquadrar? O governo já fez concessões nos termos da renegociação das dívidas e agora estados do Norte e do Nordeste, menos beneficiados, ainda esperam um importante aporte de recursos. Há resistência também na inclusão de saúde e educação nos limites de gastos. Fora a resistência em relação às propostas, a agenda política não vai ajudar muito. Passado o impeachment, vêm as eleições municipais, que mobilizam as atenções dos congressistas. Continuamos muito no plano das intenções. É ver se viram realidade. Só assim a expectativa de uma retomada mais firme da economia poderá se confirmar. Eu volto na segunda. Até lá. Agora um destaque internacional. Mais uma imagem de uma criança vítima de guerra corre o mundo. Depois de uma explosão em Alepo, um menino é resgatado em choque. Ele tem 5 anos, a mesma idade da guerra no país. O vídeo mostra um agente da Defesa Civil saindo dos escombros com o menino nos braços. O nome do garoto é Omran. Sentado na ambulância, ele não chora, só olha em volta. Passa a mão no rosto, machucado, olha para o sangue e limpa a mão no assento. Omran foi retirado dos escombros junto com 3 irmãos, a mãe e o pai. O prédio desmoronou 1 hora depois do resgate. O cinegrafista que registrou a cena contou que este horror se repete todos os dias em Alepo. Omran já saiu do hospital. Ele, os pais e os irmãos estão agora com familiares em outra cidade. A Justiça Federal do Paraná prorrogou hoje as prisões da primeira fase da Operação Hashtag, que apura o envolvimento de brasileiros com o grupo terrorista Estado Islâmico. Ao todo, 12 pessoas estão presas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, desde o final do mês passado. Com a prorrogação, os detidos vão ficar mais 30 dias à disposição da Justiça. A investigação, movida pela Polícia Federal, apontou indícios de que o grupo possuía intenções de se juntar ao grupo terrorista Estado Islâmico. Eles conversavam também sobre a possibilidade de executarem um ato terrorista durante as Olimpíadas. O presidente interino Michel Temer visitou o Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Temer, que foi vaiado na abertura do evento, não vai participar do encerramento dos Jogos. Mas disse aos jornalistas que irá à abertura das Paralimpíadas. Segundo o governador interino do Rio, Francisco Dornelles, do PP, Temer vai atender o pedido de 250 milhões de reais feito pelo Comitê Rio 2016 para viabilizar a Paralimpíada. Haverá, portanto, um reconhecimento mundial da capacidade de organização e de estruturação do Estado brasileiro em face de um evento internacional. Eu quero insistir, digamos assim, na mesma presença, na mesma torcida, no mesmo entusiasmo que os brasileiros demonstraram na abertura e durante os Jogos Olímpicos, que este mesmo entusiasmo se verifique durante os Jogos Paralímpicos. E um outro assunto dominou o noticiário hoje. 2 nadadores da delegação americana são indiciados por falsa comunicação de crime. Em depoimento à polícia, um deles desmentiu a versão de que o grupo tinha sido assaltado no Rio. Ryan Lott e James Fagan relataram ter sofrido um assalto que não ocorreu, segundo a Polícia Civil, e por isso foram indiciados. Um outro atleta envolvido no caso confirmou que não houve assalto, mas sim uma confusão em um posto de gasolina. Gunnar Bentz e Jack Conger voltaram a prestar depoimento depois de terem sido impedidos de embarcar para os Estados Unidos ontem à noite. A estrela da natação, Ryan Lott, teria criado a versão mentirosa, segundo a polícia. Lott é o único dos 4 que deixou o país. Não foi informado o paradeiro de James Fagan, também envolvido no caso. As investigações apontam para uma confusão com funcionários de um posto de gasolina no Rio, mas não há indícios de roubo.
O tumulto começou quando os 4 nadadores pararam no posto na Barra, Zona Oeste, na saída de uma festa. Segundo depoimentos, eles teriam praticado vandalismo no banheiro, dando início à confusão. A polícia afirmou que os nadadores não vão responder por dano ao patrimônio, porque o dono do posto não registrou queixa. O chefe da polícia carioca disse que o nome da cidade foi manchado pela versão fantasiosa dos atletas. E os nadadores americanos Gunnar Bentz e Jack Conger já podem deixar o Brasil. Eles prestaram depoimento à Polícia Civil hoje e pouco depois a Justiça autorizou a devolução dos passaportes para que os atletas possam voltar para os Estados Unidos. A dupla deve viajar ainda esta noite. O outro nadador, James Fagan, segue com seu passaporte retido. Falar do que interessa nos Jogos Olímpicos, né, que é esporte. E os Jogos hoje também trouxeram muita alegria para o Brasil. Nesta tarde, o país conquistou sua 4ª medalha de ouro. Foi na classe 49er FX da vela com a dupla Martine Grael e Kaena Kunze. Pela primeira vez, o país teve 2 mulheres iatistas campeãs olímpicas. O resultado também manteve uma tradição. Desde os Jogos de 1996, o Brasil sempre ganha pelo menos uma medalha na vela. Mais cedo, outra medalha na água. Isaquias Queiroz ficou com bronze na canoagem categoria C1 200 metros e se tornou um dos 5 brasileiros na história a conquistarem 2 medalhas em uma mesma Olimpíada. Acompanhe os destaques desta quinta-feira na Rio 2016. Depois de um início de prova muito ruim, chegando a ficar na última posição nos primeiros 100 metros da prova, o brasileiro Isaquias Queiroz conseguiu uma recuperação impressionante na final dos 200 metros da canoagem e cruzou a linha de chegada na 3ª posição, garantindo assim a medalha de bronze. Isaquias, que já havia faturado a prata nos 1000 metros, tornou-se o 5º atleta brasileiro da história a subir 2 vezes no pódio em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos. Valentin Demianenko, do Azerbaijão, ficou com a prata e Yuri Sheban, da Ucrânia, ficou com o ouro. Na classificatória do arremesso de peso, Darlan Romani quebrou o recorde brasileiro da modalidade. Com a marca de 20 metros e 94 centímetros, Romani ficou na 3ª posição geral e garantiu dessa forma a vaga na final, que acontece logo mais, às 8h30 da noite. Bom resultado para os homens também na semifinal do revezamento 4 por 100. A equipe formada por Ricardo Souza, Vitor Hugo dos Santos, Bruno Lins e Jorge Vides disputou uma bateria muito forte, com a presença dos jamaicanos que se deram ao luxo de poupar Usain Bolt, além de britânicos e japoneses. Os brasileiros ficaram apenas com a 5ª colocação, mas como o ritmo da prova foi bastante puxado, acabaram cravando o 8º melhor tempo no geral e asseguraram a vaga na grande final, que acontece nesta sexta-feira. Já entre as mulheres não há o que comemorar. A equipe integrada por Bruna Farias, Franciela Krasucki, Cauísa Venâncio e Rosângela Santos fez uma lambança na segunda troca do bastão e acabou eliminada. Cauísa tocou no cotovelo da norte-americana Alison Felix, que perdeu o equilíbrio e deixou o bastão cair. Inicialmente, a organização havia anunciado a eliminação das 2 equipes, mas os Estados Unidos entraram com um recurso aceito pela Federação de Atletismo. E as atletas voltarão à pista logo mais para tentarem estabelecer uma das 8 melhores marcas para chegarem à final. No primeiro dia de disputas do pentatlo moderno feminino, a brasileira Iane Marques não foi muito bem na esgrima. Com um total de 16 vitórias e 19 derrotas, Iane somou apenas 196 pontos e ficou com a modesta 21ª colocação. As demais provas da modalidade acontecem nesta sexta-feira. E voltando a falar do 4 por 100 feminino, as mulheres, as americanas, voltaram à pista já hoje e conseguiram o tempo mais rápido da qualificatória e vão à final dos 4 por 100 livres. E o Brasil vive a expectativa de conquista de novas medalhas. No vôlei de praia, pode pintar ouro hoje no confronto dos brasileiros Alisson e Bruno contra a dupla italiana formada por Nicolai e Lupo. Mas ontem a dupla Agatha e Bárbara não conseguiu superar o time alemão. Também na noite de ontem, a seleção masculina de quadra enfrentou a Argentina pelas quartas de final e conseguiu uma importante vitória que a coloca nas semifinais.
A dupla alemã formada por Laura Ludwig e Kira Walkenhorst bateu as brasileiras Agatha e Bárbara na grande final do vôlei de praia feminino. As europeias mostraram um jogo consistente e venceram a partida por 2-0, parciais de 21-18 e 21-14. O bronze no vôlei de praia feminino ficou com as norte-americanas Kerry Walsh e April Ross. Elas venceram a dupla brasileira Larissa e Thalita por 2-1 e asseguraram lugar no pódio olímpico. A nossa seleção masculina de vôlei contou com a inspiração do oposto Wallace para garantir vaga na semifinal dos Jogos do Rio. Diante de um Maracanãzinho lotado, o Brasil venceu a Argentina por 3-1 e vai encarar a Rússia na sequência da Olimpíada. Foi lançada recentemente a biografia oficial da escritora Carolina Maria de Jesus, falecida há 40 anos. Mas se você não a conhece, não está sozinho. Pois é, foi justamente a pouca popularidade dessa mulher, pobre, negra, que usou a vida na favela de inspiração para escrever, que motivou os autores a fazerem um livro. Carolina Maria de Jesus é o nome de uma rua na zona leste de São Paulo. Quem foi Carolina Maria de Jesus? Ih, você me pegou. E quem foi essa mulher que dá nome à rua? Afinal, eu não conheço, não lembro, né? Do meu tempo, né? Se aqui é apenas uma referência geográfica de onde fica o Bar do Raimundo, na literatura, Carolina está num outro patamar de reconhecimento. Com livros traduzidos para 13 idiomas, passou a marca de 1 milhão de cópias vendidas em mais de 40 países e conquistou os estrangeiros graças a relatos como este. Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? O trecho é do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960, e que emocionou os alunos da professora Sirlene. Adolescentes falam, é normal, né? E eu iniciava a leitura e eu percebia o silêncio acontecendo. E até de aquele menino, a menina que mais atrapalhava, de tô ouvindo. Só que apesar do sucesso, os textos de Carolina estão pouco disponíveis, pelo menos nas escolas da periferia de São Paulo. Foi depois de saber disso e de descobrir que nem os próprios colegas professores sabiam quem era a autora, que Sirlene decidiu contar para todo mundo a história da semi-analfabeta, catadora de papel, que escreveu mais de 5.000 páginas com o que achava no lixo. E juntos, ela e o quadrinista João Pinheiro fizeram nascer essa biografia em quadrinhos, que acaba de sair. É bem atraente para os jovens, porque é uma linguagem popular e imediata, assim. Então, para quem quer ler Carolina, mas não tem como, não encontra, você consegue pegar agora a HQ. Para essa biografia nascer, foram 3 anos de muita pesquisa, entrevistas, viagens e nos bastidores, uma história de luta, resistência enfrentada ali pelos autores. É que Carolina foi recusada por várias editoras até ser premiada e receber o patrocínio de um programa público de cultura aqui de São Paulo. E a mulher negra, moradora de favela, mãe solteira, que enfrentou tudo e todos em vida, vence mais essa batalha, mesmo que postumamente. Em desenhos, discriminação, fome e aqueles momentos mágicos da vida. O dia, por exemplo, em que o jornalista Audálio Dantas, que fazia uma reportagem na favela do Canindé, onde hoje é o estádio da Portuguesa, descobriu a moradora escritora. Um encontro que virou história, agora marcada nas páginas da biografia oficial. Toda vez que eu inicio a obra, eu chego no final, eu olho para o final e eu fico realmente emocionada, pensando mesmo como que ela receberia esta obra, sabe? Porque a gente fez de verdade para ela. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Fica agora com o Ronivon todo seu. A gente se vê amanhã. Até lá, 10 horas. Conheça uma exposição que usa brinquedos para fazer arte no Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, todo seu.